Graça e paz, povo de Deus. Nós somos o SEOM, Centro Estratégico de Orações para a Cura e Missões. Estamos na semana de oração para a cura, para o fortalecimento da sua fé. Palavras de segunda a sexta-feira, com imposição de mãos na sexta-feira. A palavra que Deus nos entregou para esse ano, no projeto Jesus na Rua, é amor e compromisso. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Nós somos o SEOM, Centro Estratégico de Orações para a Cura e Missões do Projeto Jesus na Rua. Segundo, inclinando-se para ouvi-la. E nós vamos trazer agora Mateus capítulo 8, versículos do 5 ao 10 e 13. E nós vamos agora trazer o livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém, que está na plataforma da Hotmart e no portal jesusnarrua.com.br, para você acessar e comprar esse combo ali através destas plataformas. E você também pode ser revendedor, ou vendedor deste livro, do combo, que é 2 audiobook e 2 e-books, e você tem 20% de comissão para vender os livros do Jesus na Rua, para que você compreenda, para que você tenha, aceite e possa pregar a palavra com maestria através dos ensinos de Paulo neste livro. E eu quero agora trazer para você a palavra que está em Mateus capítulo 8, versículos do 5 ao 10 e 13, para o nosso deleite. Meus queridos, eu quero convidar você a fazer parte das muitas pessoas que estão acessando a plataforma da Hotmart e comprando, adquirindo o combo do livro do Jesus na Rua, que é um livro de crescimento cristão. Nós temos lá o livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém, e de dentro do livro nós tiramos o ensino do crescimento cristão, porque nós temos o Paulo como aquele homem que viveu o maior crescimento que um ser humano pode viver na oportunidade da atualidade do dia que se chama hoje. Muito bem, meus queridos, a palavra de Deus, ela diz assim, ela nos dá conta de que Jesus é a palavra de Deus em ação. Mateus 5 a 10 e 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando e dizendo: Cafarnaum, Cafar, cidade, e Naum, cidade de Naum. Em algumas versões é Naim, mas o nome é Naum. É a cidade onde vivia o profeta Naum, do livro de Naum. Então, Cafar é cidade e Naum, o proeminente morador daquela cidade, que é o profeta Naum. Agora, meus queridos, nós vamos olhar nessa primeira parte aqui que um homem grego, grego vem, na realidade, nós tínhamos a nação gentílica, ele era gentil, E
centurião romano. Centurião é aquele que comandava 100 soldados, né? Então é um pequeno exército. Esse homem, ele tinha a oportunidade, meus queridos, porque ele era um benfeitor do povo de Israel. Ele era convertido ao judaísmo, né? E quando ele se volta para Jesus Cristo, nós temos outras oportunidades em que esse mesmo homem vai até dispensar a visita de Jesus na casa dele, porque ele diz que não é digno que Jesus entre na casa dele. Mas nós precisamos entender uma coisa muito simples, meus queridos. O que é? O fortalecimento da nossa fé, ele se dá através de situações e oportunidades que nós recebemos de Deus. E o fortalecimento da sua fé não é diferente. Aqui nós vamos ver a ação de Jesus Cristo em toda esta semana de oração para a cura. Eu estou com um servo meu em casa, paralítico, e ele vai trazer para nós essa situação, esta oportunidade. Esse fortalecimento da sua fé, meus queridos, é para que você hoje possa fazer exatamente aquilo que você tem oportunidade de fazer. Nós temos a oportunidade de ver Jesus Cristo hoje lhe curando, trazendo restauração para você, que é o que nós estamos falando aqui, meus queridos. É preciso que você se lembre disso, que você faça isso, para que você possa entender aquilo que Jesus Cristo está fazendo na minha e na sua vida. Se você entender que Jesus Cristo pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mateus 8, 5 a 10 e 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados ao meu comando. Meus queridos, este momento aqui, Jesus Cristo vai se maravilhar com a fé desse homem, porque ele diz que ele é um homem sujeito à autoridade e tem homens, soldados, sob o seu comando. E ele diz a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem. E diz ao criado dele: faze isto, e esse criado faz. Agora, o que eu quero trazer aqui para você entender uma situação muito interessante, olha só. Este homem, ele era amigo do seu criado. Aí era. Porque senão ele não viria pessoalmente atrás de Jesus Cristo. Ele não viria pessoalmente fazer petições a Jesus Cristo por aquele homem. Então ele deveria gostar muito daquele criado que ele tinha, deveria ser uma pessoa. E este homem, ele, para um romano, pediu um favor, como ele pediu a Jesus Cristo, é se rebaixar. Nós precisamos muitas vezes, meus queridos, de olhar para as coisas para que a gente possa compreender. Então, este homem, ele demonstrou
aqui nesta atitude, nesta simples atitude, várias oportunidades para que as coisas andassem de maneira simples, de maneira humilde, na presença de Deus. E o que foi que esse homem fez? Esse homem declarou a humildade dele pelo amor de um servo. Não é comum, meus queridos, nós encontrarmos um homem de alta patente. Hoje aqui ele seria um capitão, um coronel, e ele vinha pedir pelo amigo dele. Nós temos visto pessoas que eles não pedem pela família, porque eles às vezes não querem se rebaixar. Mas nós temos visto, meus queridos, exatamente isso. Deus nos dando oportunidade para fazermos aquilo que nós precisamos no dia que se chama hoje. E quando nós fazemos isso, meus queridos, Deus olha para nós com um olhar de caridade, olhar de amor, de entendimento, de direção, de conforto, de consolo, mas acima de tudo, de humildade, para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, poder de Jesus Cristo que opera em nós através do Espírito Santo. E nós olhamos, meus queridos, para esta oportunidade dizendo sim para o que Jesus Cristo está dizendo. E tenho soldados as minhas ordens, digo a este vai, e ele vai, e digo a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Meus queridos, o seu criado sarou pela fé daquele homem. Tanto é o seguinte que, olha só, Jesus Cristo até se propôs a ir lá, mas aquele homem disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas eu tenho homem às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. Isso significa, meus queridos, a fé daquele homem, ele vem de uma oportunidade que Deus deu a ele de exercitar essa fé através do comando do exército romano. Ele também está debaixo de ordens, e se o seu comandante-chefe diz a ele faça isto, ele faz. Venha para cá, ele vem. Vá para lá, ele vai. Isto significa que este homem é uma pessoa que cumpre ordens, que cumpre as leis. Você cumpre as leis de Jesus, que ele fala para mim e para você no dia que se chama hoje? Ou não, você é aquele que fica fazendo as coisas de maneira aqui equivocada, dizendo sim e não, porque Paulo diz que a palavra de Deus é sim e não, ou não. Se alguém duvidar, é sim, sim, ou não, não. Isso é preciso, meus queridos, que nós possamos tomar oportunidade
através daquela palavra que Deus está falando na minha e na sua vida. Para que você receba dele, é necessário que você tome posse da palavra de Deus e guardar a fé, para que você faça tudo aquilo que é necessário ser feito. Tudo aquilo que é necessário ser feito. E nós vamos, Mateus 8, 5 a 10 e 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vá, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Este é o Seom. Nós somos a palavra da fé e estamos trazendo a palavra para fortalecimento da sua fé. Centro Estratégico de Orações para a Cura e Missões do Projeto Jesus na Rua. E eu sou o apóstolo Adilson Bonfim. Amém.